Miqueias, Naum. Talvez você nem sabia que tinha Naum na Bíblia. Não sei se você já ouviu uma ministração em Naum. Hoje você vai ter essa oportunidade. Naum, capítulo 1. Se você foi rápido e já encontrou, ajude o seu irmão do lado a encontrar Naum, capítulo 1. Graças a Deus. Os que já encontraram, digam amém. Estou vendo algumas folhas passando aí, sinal que tem gente procurando. Naum, capítulo de número 1. Glória a Deus. Posso ler agora? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá então. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eclosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreendeu o mar e o fez secar, esgota todos os rios, desfalecem Bazá e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros derretem, e a terra se levanta à sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Sua cólera se derramou como um fogo, as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Vamos ler esse versículo de número 7 juntos? Vamos lá, bem alto? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia de angústia, e conhece os que confiam nele. Mais uma vez. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, revela, Senhor, a Tua palavra às nossas vidas. Estamos aqui nesta noite reunidos com o propósito único de ouvir Tua voz, de sermos ministrados pelo Teu Espírito e principalmente de adorar, Senhor. Nós já oramos, já louvamos, agora te pedimos, fale conosco através da Tua palavra. É o que nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Será que você pode aplaudir e glorificar o Senhor muito forte? Você pode aplaudir o Senhor muito forte? Amém? Durante toda a Bíblia, nós encontramos a história do homem, a história da criação, toda uma ideia antropológica dentro da Bíblia. A resposta que a Bíblia apresenta sobre a criação, surgimento do homem. As religiões têm esse propósito também de mostrar a criação, de que maneira o ser humano surge, as coisas foram surgindo, e a Bíblia não é diferente, ela vai dar as suas possíveis respostas. Mas a Bíblia também ela vai falar não somente do homem, mas ela vai falar dos impérios que os homens foram levantando. Você observa que a Bíblia ela mostra a ascensão e queda, por exemplo, do Império Egípcio. A Bíblia vai mostrar a ascensão e queda do Império Babilônico, por exemplo. Vai mostrar a ascensão e queda do Império Assírio, por exemplo, do Império Helenístico, a queda do Império Romano, as profecias acerca do Império Romano. E esse texto de Naum é um texto que
que vai mostrar sobre a nação dos assírios. A cidade de Nínive, ela era o centro, a capital do governo assírio. E existia uma fortíssima opressão, existia uma violência muito grande no meio do povo assírio. O povo assírio, em toda a história da humanidade, foi considerado um dos povos mais cruéis. Eles não tinham compaixão nem com seus conterrâneos. Eram homens extremamente violentos. Algumas histórias que vão caminhar de forma paralela com a Bíblia vão dizer que eles pegavam os inválidos da sua sociedade, os velhos que não conseguiam mais produzir, aqueles que eram deficientes, e eles matavam, eles torturavam esses homens nas portas da cidade. Eles eram muito cruéis. Eles, quando invadiam uma nação inimiga, eles destruíam com tudo. Nós temos um relato, por exemplo, no livro do profeta Isaías, de um dos reis assírios chamado Senaqueribe. Esse rei assírio, as palavras de ameaça que ele fala para o rei Ezequias são palavras violentas. Olha, da mesma forma que as outras nações caíram perante o meu poder, perante as minhas mãos, vocês também, a nação de Judá, irá cair perante as minhas mãos. Porém, nós sabemos que Deus deu vitória ao rei Ezequias e destruiu o rei Senaqueribe. Pois bem, a história de Naum é uma história curta. São apenas 3 capítulos. Ela começa falando uma espécie de um salmo, onde vai exaltar o poder de Deus e vai mostrar características de Deus. Em um segundo momento, nós temos as palavras de peso à nação de Nínive, as palavras de julgamento de Deus para essa nação. Em um terceiro momento, nós temos o povo agradecendo a Deus pela grande vitória que o Senhor deu a eles. Eu quero nessa noite profetizar, antes de entrar no texto, eu quero profetizar que também está chegando o dia que você virá aqui na frente testemunhar a grande vitória de Deus na tua vida. Quem está esperando e aguardando, ansioso por esse dia, levante a sua mão e glorifique e exalte ao Senhor nessa noite. Aleluia! Você pode aplaudir a Deus? Alegria! Aleluia! Bom, então nós temos nesse capítulo 1 uma espécie de um salmo, onde o nome de Deus ele é glorificado. Algumas características são apresentadas sobre Deus. Quais características nós podemos mencionar? O texto vai falar, por exemplo, que Deus é vingativo. Ontem falávamos sobre isso na nossa aula de teologia, os que participaram. O texto fala que Deus é vingativo. O texto vai falar, por exemplo, que Deus ele é justo e que toda injustiça jamais passa por desapercebido aos olhos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso traz um conforto para nós. Saber que Deus é justo traz um conforto, porque eu sei que Deus está vendo todas as coisas. Aleluia. E que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Posso ouvir amém? Amém. O texto vai falar que Deus é zeloso, que Deus ele tem um zelo pelo seu povo, por aqueles que decidiram confiar nele. Existe um salmo que diz que nós somos considerados como a menina dos olhos de Deus. Tamanho é o zelo que o Senhor tem por nós. Nós sabemos que o olho é o órgão que ele está mais protegido do corpo humano. Ele é cercado por ossos.
O cílio serve para proteger os olhos, a sobrancelha para proteger os olhos. Os olhos realmente é uma região do corpo extremamente protegida. É como eu e você. Nós somos protegidos por Deus. A tal ponto que o salmista do Salmo 91, ele chega ao ponto de dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não é atingido, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos ao teu respeito. Amém? 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não é tocado, porque o Senhor, Ele te protege, Ele te guarda, Ele tem zelo por você. Quantos podem adorar e exaltar o Senhor essa noite? Glória a Deus. E o versículo 7 fala de 3 coisas. Primeira coisa que o versículo 7 fala, e aqui eu vou fechar minha mensagem. As 3 expressões usadas no versículo 7. Isso aqui é uma revelação acerca de Deus. Nós criamos uma teologia em cima desse versículo 7. Primeira coisa que a gente tem que entender, como o versículo 7 começa: Deus é bom. Deus é bom. É dado o atributo de bom para Deus. Qual o sentido que Deus é bom? Tudo aquilo que Deus faz é bom. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, podemos considerar como isso é bom. Posso ouvir um amém? Amém. Outra coisa, tudo que Deus permite em nossa vida, podemos considerar que é bom. O que Deus faz e o que Deus permite em nossas vidas. Não é fácil compreender isso. Não é tão simples compreender isso. Ouvindo o pastor ministrar talvez soa razoável, mas na prática da vida, do drama da vida, não é tão simples assim. Você chegar para uma mãe que teve sua filha violentada e você falar para ela: Deus é bom e tudo que Ele permite é bom. Essa mãe não vai entender jamais o que significa que Deus é bom. Quem concorda com o pastor, diga amém. Amém. Você chegar para uma pessoa, como ontem pude ver uma mãe que a sua criança nasceu há alguns dias com sério problema de saúde, e ontem eu fui até o hospital, e você chegar e falar para essa mãe: olha, Deus Ele é bom, e essa doença aí, Deus é bom, a pessoa não vai entender. Uma das coisas mais complexas dentro da Bíblia é compreender que Deus é bom. Porque se eu entendo que Deus é bom, se eu começo a pensar sobre isso, imediatamente eu vou olhar para o meu momento atual. A bondade de Deus, ela não se dá apenas no hoje. Para eu compreender que Deus é bom, eu preciso entender. É difícil, mas eu preciso entender que não é apenas o que acontece hoje, ou o que deixou de acontecer hoje na minha vida. Entender que Deus é bom é entender que existem coisas lá no futuro que hoje eu não consigo dimensionar, que hoje eu não consigo nem imaginar, nem calcular o que possa ser, e que Deus lá na frente, Ele já está livrando aqui, Ele já está tirando aqui, Ele já está permitindo aqui, para que lá na frente a situação não vire uma situação mais adversa na minha vida. Compreender que Deus é bom é entender que tem muitas coisas nesta vida que eu não vou ter resposta, mas vai chegar um dia no céu que eu vou olhar para Deus e Deus me fará entender que se eu estou perante Ele é porque Ele é bom e a misericórdia dEle, ela é infinita. Quantos podem glorificar e exaltar esse Deus? Aleluia!
Quem entendeu, diga amém. É uma das formas que eu uso para entender o texto. Observe qual é a expressão que vem junto com a expressão que Deus é bom. Qual é a expressão que tem aí ao lado dessa expressão? Tem a expressão Deus, Ele é bom. Depois vai ter qual outra frase aí? É fortaleza no dia da angústia. Deus é uma fortaleza no dia da angústia. Olha para quem estiver perto de você e diga para essa pessoa: Deus, não, com mais fé, diga: Deus, Ele é tua fortaleza no dia da angústia. Agora, vamos pensar um pouquinho. Vamos usar essa mensagem para a gente pensar um pouco. Se eu entendo que o Deus que eu sirvo é um Deus bom, eu vejo um versículo desse, eu questiono, eu me pergunto: se Deus é bom, mesmo Ele sendo bom, Ele vai permitir dia de angústia na minha vida? Sim. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Amém. Deus é bom, e Ele, mesmo Ele sendo bom, Ele permite dia de angústia? Sim. Permite. E a mensagem vai dizer da seguinte forma, no texto de Naum: Ele permite um dia da angústia, mas no teu dia de angústia Ele será a tua fortaleza. Aleluia! Será que você pode aplaudir Deus por isso? Ele é bom porque Ele me dá estrutura para enfrentar o dia da angústia. Ele é bom porque Ele me dá força para enfrentar o dia da angústia e testemunhar a glória dele na minha vida quando estou me aplaudindo e exaltando o Senhor por isso. Adore a Deus nesse momento. Deus não é bom por me livrar da angústia. Deus é bom por Ele ser a minha fortaleza no dia da... Vocês estão atentos. Deus não é bom por me livrar. Ele é bom por estar comigo. Quem entendeu, diga amém. Isso se chama cristianismo, irmãos. Posso ouvir um amém? Deus não é bom porque Ele me livra de tropeçar. Ele é bom porque quando eu tropeço Ele vai e me levanta. Deus não é bom porque Ele não permite problemas entrar na minha vida. Ele é bom porque na hora que eu tenho os meus problemas, Ele é aquele braço aqui para me dizer: ei, você não está sozinho não. Nós vamos enfrentar essa luta juntos. Deus não é resolvedor de problemas, como em muitos lugares se ensina por aí. Deus é o que dá estrutura, é o que me fortalece, é a minha coluna, é o meu sustento, é o meu alimento. Isso que é Deus. Essa imagem de um Deus resolvedor, essa imagem de um Deus que olha, se você tem um problema, alguma coisa está errada na tua vida, não, esquece. Será que porque eu tenho um Deus eu não vou ter angústias? Será que porque eu tenho um Deus não vou ter problemas na minha casa? Será que porque eu tenho um Deus eu não vou enterrar ninguém que eu amo? Ei, a diferença é que quando nós enterramos alguém que nós amamos, nós estamos na beira de um caixão ali enterrando alguém que nós amamos, e dentro de nós uma fortaleza chamada Deus está te dizendo: eu estou contigo, você vai superar essa dor, eu te fortaleço, eu te ajudo, você é mais do que vencedor. Aí que mora a diferença. Será que você pode verificar isso em Deus? Amém, queridos? Você pode aplaudir a Deus? Dentro da psicanálise, vamos dizer que a grande dor existencial do homem é saber que vai morrer.
O homem sofre porque ele sabe que morre. É uma angústia que o homem carrega. E até para isso nós temos um conforto, porque nós sabemos, se nós fecharmos os olhos hoje, nós iremos para um lugar melhor. Nós iremos para os braços de Deus. Por isso que nós não temos essa angústia. Por isso que o texto vai dizer que Ele é bom, e Ele é tão bom que na hora da angústia que Ele vai permitir na nossa vida, Ele será a nossa fortaleza. A terceira parte do versículo, seguindo a ordem, vai dizer o seguinte, versículo 7: que Deus, além de Ele ser essa fortaleza, Ele conhece quem? Os que? Deus conhece os que? Confiam nele. Qual confiança é essa? Que se aplica essa confiança? Eu tenho falado muito sobre fé nos últimos dias. Tenho ministrado bastante em Hebreus 11. Tenho falado, estou no versículo 15 ainda de Hebreus 11. Não consigo passar disso. Tem muita coisa para falar. E em Hebreus fala sobre fé. E a confiança que esses heróis da fé, se traduzir em Hebreus, tiveram em Deus, foi o que realmente fez deles homens e mulheres vencedores. O teu nível de confiança em Deus, escuta, o teu nível de confiança em Deus vai mostrar onde você irá chegar. Está no meu livro essa frase. O seu nível de confiança em Deus vai indicar qual é a altura que você vai chegar. E confiar em Deus é confiar quando nós estamos no dia da angústia, quando nós estamos em uma situação que ela é adversa, quando o problema é maior do que a nossa mão pode resolver ou alcançar. O convite de Deus nessa noite, para mim e para você, é para nós sairmos das beiras da fé, sairmos da beira daquilo que é superficial, e que nós possamos sim nos aprofundar na fé, nos aprofundar na confiança em Deus, nos aprofundar na certeza que se tal coisa não deu certo, amém, Deus Ele é bom, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Se tal situação não aconteceu agora, não tem problema, Deus tem a hora certa para fazer na minha vida. Se tal situação ainda não mudou, eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso, e Ele é um Deus fiel às suas promessas. Por isso nessa noite, confie em Deus, mas não confie de forma parcial não, confie de forma plena, e certamente o Senhor vai te levar além daquilo que você imagina. Quantos podem aplaudir e exaltar a Deus nessa noite, em nome de Jesus? Quantos podem aplaudir? Quantos podem glorificar o Senhor? Um dos versículos que eu fiz a leitura no domingo, no texto de Hebreus 11, diz que desses tais homens, Deus não se envergonhou deles. Ou seja, quando nós confiamos em Deus de forma plena, penso eu que o Deus lá do próprio céu, Ele olha para mim e para você e fala, verdadeiramente, aquele rapaz ali confia em mim, aquela moça ali, aquela mulher, aquele homem confia em mim. Que nós possamos hoje ter total confiança na provisão de Deus. Quem aqui espera na provisão do Senhor? Diga amém. Eu espere nele. Que nós possamos crer que todo o controle está nas mãos de Deus, que Ele controla todas as coisas, inclusive aquilo que nós mais precisamos hoje. Que nós possamos crer que o dia de amanhã não está nas nossas mãos, mas está nas mãos do Senhor.
que Ele fará o melhor na nossa vida. Por isso hoje você vai poder colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilamente, porque amanhã, quando você despertar, a bondade de Deus já estará pronta para se derramar sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que esta palavra te sirva de acalento, que esta palavra te sirva de fé. O Senhor, Ele é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que confiam nele. Quantos confiam no Senhor? Levanta as duas mãos para o céu, aplaude.